Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje iremos estudar o quarto tema dessa série de estudo, onde tem por título O Plano da Salvação. E temos um costume, um hábito, de nunca estudar a Bíblia sem antes orarmos. E eu convido a você, onde você está, do jeito que você estiver, feche seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Grande Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor. Tua palavra está em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Rogo pelo derramamento do Teu Espírito e que o mesmo, ó Deus, nos ajude a entender, a compreender nos estudos que estamos aqui a fazer, que possamos mergulhar nos oceanos das Escrituras Sagradas e assim poder compreender, entender os textos bíblicos, as doutrinas bíblicas, as quais apresenta Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Hoje iremos estudar sobre o plano da salvação, o plano que o Senhor traçou para nos redimir das garras do maligno e nos oferecer a salvação que é exclusivamente e unicamente dirigida do Senhor Jesus a cada um de nós. Perdoa nossos pecados e obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. O plano da salvação, muito bem. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno. Amém? Dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? São perguntas que é feita quando nós queremos nos entregar a Cristo Jesus. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Amém? O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. E eu gostaria que você tivesse com sua Bíblia na sua mão e abrisse ela no livro de Romanos, capítulo 5. 1 Romanos, capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia. O que deve exatamente prevalecer é a palavra de Deus. Romanos 5, verso 12. A pergunta que eu irei dirigir a você é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Então, Romanos 5, 12 vai nos apresentar quantos são pecadores. E aqui lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantos são pecadores? Todos. Todos são pecador. Então, por meio de um só, que foi o nosso primeiros pais, Adão, ele pecou, ele transgrediu, ele quebrou a aliança com Deus, por meio da desobediência, em ter se alimentado do fruto que Deus tinha dito que não era para comer. Mas, e qual é o resultado do pecado? Então, a pessoa que peca deliberadamente, palavra meio difícil, então a pessoa que vive pecando diretamente, qual é o resultado? Então, Romanos capítulo 6, verso 23, e aqui lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, qual é o salário do pecado? A morte. Quantos são pecadores? Todos. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, e por que nós estamos vivos ainda? Pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos amou com amor eterno. Amém? Eu vou ler aqui um texto, Romanos 5, versículo 8. Esse texto é maravilhoso para nos apresentar
o motivo de estarmos com vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, qual é o motivo de estarmos vivos? Pelo amor, pela misericórdia de Jesus Cristo, pela raça humana. A vontade que Ele tem de salvar a todos, mas nem todos querem o aceitar. Então, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Qual foi a reação de Deus? Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 por diante. 3, do versículo 8 por diante, e aqui lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, então qual foi a manifestação, a reação que o homem teve diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem? Será que Deus abandonou? Não, é falso. Deus não abandonou. O texto bíblico apresentou o quê? Que ele procurou o homem. Então, Deus não abandonou. Deus não fez por onde não se importar. Deus, ele procurou, ele foi à busca do homem. Então, qual foi a reação que Deus manifestou diante da entrada do pecado? Ele foi procurar o homem que tinha se perdido. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, qual a condição da natureza humana após o pecado? Após o pecado, como foi que a natureza humana ficou? Vamos a Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, vamos para Salmo 51, verso 5. Abra sua Bíblia, vamos aqui nadar nos oceanos das Escrituras. Vamos folhear as páginas bíblicas, isso é maravilhoso. Eu amo escutar as folhas, as páginas da Bíblia. Estou com a Bíblia aqui nova e as páginas estão bem coladinhas. Então, Salmo 51, 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos agora a Jeremias 13, verso 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23. Aqui estamos falando sobre a condição da natureza humana após o pecado. Verso 23 diz: pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Então, tem condição de uma pessoa que está acostumada a fazer o mal, fazer o bem? Não, de hipótese alguma. É feita as manchas de um etíope, você pode raspar toda a pelagem, que vai nascer do mesmo jeito. As manchas não mudam. Então, vamos ver mais algum texto da palavra, das Escrituras. O próprio profeta Jeremias 17, verso 9. Veja o que Jeremias 17, 9 nos afirma. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Só Deus pode conhecer o coração humano. E vamos para Mateus capítulo 15. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 15. Versículo 19. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha que interessante. Então, qual a condição da natureza humana após o pecado?
E aqui veja bem, o que dentro da leitura que fizemos, ela ficou mais santa? Ela permaneceu como era? Ela tornou-se corrompida e depravada. Misericórdia. Então essa é a nossa condição sem Cristo Jesus. Quando nós estamos com Cristo Jesus, temos uma vida transformada e renovada. Amém? Então quais são as outras características? Existem mais, a Bíblia apresenta mais. Mas característica da natureza humana pecaminosa. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E vamos estudar nas Escrituras um pouco mais sobre a condição da natureza humana. Efésios 2, verso 3. E aqui lemos: entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 18. E as escrituras aqui me diz: obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Misericórdia. Vamos para mais textos. 1 Coríntios 2,14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Primeira carta aos Coríntios 2,14, lemos: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir o texto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus só se entende pelo Espírito de Deus. Amém? E Romanos 7. Vamos para Romanos capítulo 7. Romanos 7, do versículo 15 por diante. Romanos 7, do 15 ao 19. E aqui lemos: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E Paulo falando dele: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, nem quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Então, quais são as outras características humanas da natureza humana pecaminosa? Paulo aqui fala que querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Então, o pecado sempre leva ele a fazer o contrário à vontade de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus só compreende pelo Espírito de Deus. Por isso que antes de qualquer estudo bíblico, ore, peça a Deus sabedoria e entendimento de sua palavra. Pois só podemos compreender por meio da palavra do Espírito Santo de Deus. Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos salvar? O plano da salvação por meio de
Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Desta forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Então, o que Jesus fez por nós na cruz? O que foi que Jesus fez por nós na cruz? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2, verso 24. E aqui lemos: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por nossas chagas fostes sarados. Por suas chagas fomos sarados. Olha bem, agora abra Isaías 53, versos 5 e 6, para você ver o que é que Pedro estava aqui mencionando. No livro do profeta Isaías, capítulo 53. Versos 5 e 6. E aqui lemos: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o que Jesus fez para nos salvar na cruz? Ele carregou em seu corpo, sobre ele o madeiro, os nossos pecados. Então, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Não era o peso da cruz, era o peso dos nossos pecados que Jesus estava carregando. O Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade, que é o pecado de todos nós. Então, Jesus carregou sobre ele todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade. Então, quem pode mudar a natureza humana? Quem é que pode mudar? Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E aqui lemos: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é que pode mudar a natureza humana? Então, a única coisa que pode mudar a natureza humana é o Espírito Santo e o conhecimento da verdade. É a única coisa que pode mudar a nossa natureza. O Espírito Santo de Deus e o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. O que assim diz o Senhor. Amém? Deus seja louvado, glória a Deus. Então aqui, a salvação depende de nossas boas obras? Será que a salvação depende das nossas boas obras, como alguns fazem por aí? E comprando cesta básica, dando dinheiro, buscando fazer alguma coisa. Será que isso faz parte da salvação? Será que nossas boas obras ajudam? Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9, e vou ler também o 10 para a nossa reflexão. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus. Então somos salvos por quê? Pela graça. E quem é a graça? Jesus Cristo. Esse é um dom gratuito de Deus. Verso 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça de Deus. E as obras, ela é exatamente a consequência da salvação em Jesus Cristo. Então, é o fruto de uma vida transformada e renovada. Se eu aceitei Jesus em minha vida, exatamente os frutos do que ele oferecer
será exatamente frutos dignos de salvação. Eu vou andar segundo a vontade de Cristo e não segundo a minha vontade. Então as obras que eu irei praticar, exatamente boas obras. Como fala o versículo 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? E Gálatas 2,16, vamos para Gálatas 2,16 e lemos: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso aqui o texto não está dando referência para vocês não guardarem a lei de Deus. O texto está dizendo aqui que a nossa salvação é exclusivamente por meio de Jesus, por meio dos méritos dele, e não pelo que ele pediu para que eu e você fizéssemos. Então temos que aceitar Cristo Jesus e em seguida ser obediente à sua palavra. Grave isso no seu coração. Temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e guardar a sua palavra, seguir ela do jeito como ele pede para que eu e você aguarde. Aí tem às vezes alguns críticos que dizem: então é para seguir o que a Bíblia diz? Siga o que o Antigo Testamento apresentava, as leis cerimoniais. Sabe por que nós não seguimos? Nós, adventistas do sétimo dia, não seguimos as leis cerimoniais do passado? Porque as leis cerimoniais do passado apontavam Jesus Cristo. Amém? Apontava Jesus Cristo, que iria vir no futuro. Então, todos os utensílios do santuário, tudo que o santuário do passado exigia, todo o ritual que o sacerdote fazia em sacrificar o cordeiro representava o sacrifício de Cristo, o sangue do cordeiro simbolizava o sangue de Jesus, cada utensílio do santuário simbolizava Jesus Cristo e sua lei, como a bacia do santuário que era feita de bronze polido. Quando o pecador ou o sacerdote ou qualquer pessoa que fosse se higienizar, lavar suas mãos, seu rosto lá naquela água, ele contemplava o seu rosto e via onde estava o pecado. A bacia simbolizava a lei de Deus, que apresenta o pecador onde ele está transgredindo, onde ele está falhando. Então, cada utensílio, os 12 pães, simbolizavam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. O altar de aroma, de incenso, ali representando as orações dos santos. O lugar do santuário tinha 3 compartimentos: pátio, lugar santo e o santíssimo. O que é que significa? O pátio é o caminho que leva ao lugar santo e o santíssimo, que exatamente expressa João 14, verso 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lugar santo era onde o sacerdote fazia os rituais diários, da manhã e da tarde, sacrifício de cordeiros, de animais, exatamente para a remissão dos pecados humanos. Mas ali era só um símbolo, e logo após veio Jesus Cristo, exatamente como João Batista apresenta quando ele foi para o Rio Jordão para ser batizado, onde João Batista aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes era só o símbolo, agora ele veio a existir carnal e pessoalmente. Amém? Então Deus seja louvado. E o lugar santíssimo do santuário, simbolizando o sumo sacerdote, onde uma vez por ano fazia a purificação do santuário de todo o cidadão do povo de Israel, simbolizando Jesus Cristo hoje no santuário celestial, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo intercessão por mim e por você. Ele é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, entre toda a raça decaída. Então ele é o único que pode ser o nosso mediador e o único que nos oferece a salvação, nenhum outro ser mais. E ele se encontra lá no juízo investigativo, exatamente onde nesse momento pode estar se passando o nosso nome sendo passando pelo juízo investigativo e sendo apresentado como nós estamos diante de Deus. Está sendo apresentado desde os primeiros moradores da terra até o último.
E como é que está a sua vida e a minha vida diante de Deus? É um momento para a nossa reflexão. Analise, pense bem, porque Jesus, ele quer te salvar, ele quer salvar a sua vida, sua família, seus amigos, todos quanto você pode ter contato, ele quer te usar como instrumento para salvar a cada ser humano que você tiver contato, principalmente você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos aqui à leitura bíblica. Então, a salvação depende de nossas boas obras? Não. Depende exclusivamente de Jesus. Amém? Então, como pode o homem alcançar a salvação? Como é que pode o homem alcançar a salvação? Abra a sua Bíblia em 1ª Carta de João, capítulo 5. 1ª Carta de João, está bem pertinho lá do Apocalipse. Se você já abriu, parabéns. Eu estou aqui ainda procurando, estou com a Bíblia nova e as páginas cheias estão coladas. 1ª Carta de João, capítulo 5. Versículo 11 e 12. E lemos aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amados, preste atenção. Tenha Jesus em sua vida. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Glória a Deus. Amém? Então, um pedido eu te faço com muito amor e carinho. Aceita Jesus hoje. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega tudo. Teus sonhos, projetos, planos nas mãos de Jesus. Ele te ama. Você é muito importante. Você é precioso. Você é uma joia rara e preciosa para Jesus. Amém? E abra a Bíblia em Hebreus 5, verso 9. Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus 5, verso 9. E aqui lemos. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, os desobedientes vão herdar o reino dos céus? Não. Infelizmente, não. Quer ser herdeiro do reino dos céus? Seja obediente a Jesus. Primeiro passo, tenha Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E segundo passo, obedeça-lhe. Amém? Então, como pode o homem alcançar a salvação? E aqui fala, aceitando a Jesus, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irei repetir, aceitando a Jesus. Então o homem só pode alcançar a salvação aceitando a Jesus Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que aqui estudamos. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrupto. O Espírito Santo, ele muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. Amém? A salvação depende de nossa fé em Jesus Cristo e não por meio de nossas obras. Glória a Deus por isso. E aqui quero fazer 3 perguntinhas a você. E eu espero que você responda correto todas essas 3 perguntas. É um compromisso de fé que você há de fazer com Deus nesse momento. Primeiro passo. Você crer no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você crê? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda pergunta. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Tirar a natureza depravada e corrompida por uma natureza santa, justa e boa?
Você aceita o trabalho do Espírito Santo na sua vida para mudar a tua natureza? Amém. Glória a Deus que você aceitou, que você nesse momento tomou a decisão de estar ao lado de Jesus. Que Deus venha te abençoar. E a terceira pergunta: você quer entregar o coração a Jesus, aceitando-o como o seu Salvador? Glória a Deus por tua decisão. Que Deus possa te abençoar grandemente, meus irmãos. E que você possa procurar exatamente a igreja de Deus. E eu faço um convite a você: procure uma igreja adventista do sétimo dia em sua cidade e peça estudos bíblicos a ele. Chega lá e diga: olha, eu estou estudando a Bíblia como um adventista por meio do YouTube, e ele me pediu para mim vir aqui na igreja e estudar a Bíblia mais a fundo, mais a sério. Você pode fazer um pedido do estudo bíblico. Lá tem vários estudos bíblicos. Esse chamado Ouvindo a Voz de Deus, tem Apocalipse, a resposta, tem as revelações do Apocalipse, tem Daniel e Apocalipse, tem vários tipos de estudos bíblicos para você. Então procure uma igreja adventista e faça-nos uma visita. Os cultos da nossa igreja, sábado pela manhã, 15 para as 9 da manhã e vai até o meio-dia. E durante a semana, na quarta e no domingo, é às 7 da noite. Então que Deus possa te abençoar e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a orar, fechar seus olhos e vamos entregar nossa vida a Deus por meio da oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, que alegria saber que os teus filhos, ó Pai, espalhados por esse planeta, têm dedicado, ó Deus, tempo para te ouvir, para entregar a vida a Ti, por meio do estudo de Tua Palavra, estar Te conhecendo mais de perto, sabendo, ó Deus, tudo que o Senhor realizou em nossa vida, porque de nós mesmos não teríamos condição, nós não temos poder, nós não temos capacidade de nos salvar, por mais bom que buscamos ser, por mais que buscamos realizar obras, nada faz com que venhamos ser salvos. Unicamente, exclusivamente, como a Tua Palavra nos fala, que é por meio de Jesus Cristo. Temos que o aceitar em espírito e em verdade. E que o Senhor Espírito Santo trabalhe em nossa vida e mude a nossa natureza humana. E nos coloque, ó Deus, uma natureza divina, uma natureza que só olhe para Jesus e que ande lado a lado com o nosso Redentor. Perdoa nossos pecados e nos entregamos a Ti, e que o Teu Espírito faça toda a diferença em nossa vida, ó Deus, daquilo que nós não podemos fazer, que Ele assim possa fazer e estamos permitindo o Senhor fazer. Assim fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço e até o próximo estudo. Amém?